Em nome do João Martins, um bom dia a todos. Vou sentar, por favor. Passei 28 anos dentro do Parlamento brasileiro, conheço muita coisa lá de dentro, mas aqui para fora, muita coisa para mim era novidade. Até mesmo a presidência da República. Eu também erro. Como essa semana, cometi um equívoco e não tem problema nenhum voltar atrás. Tanto é que eu determinei agora de manhã, já foi publicada no Diário Oficial da União, a revogação do decreto que trata dos corretores. Obrigado. Vamos em frente. Vamos ouvir o setor e aperfeiçoar o decreto. Vamos a nós aqui agora, esse momento. Me desculpe confessar, por vezes me pergunto, por que eu estou aqui? Quem me colocou aqui? Quem eu era na disputa presidencial de 2018? Por que tentaram me matar? Quem me salvou? Como conseguimos formar um ministério, já que tem vários parlamentares aqui, com tantas pressões para que se continuasse da mesma forma? Que força eu tive? De onde veio essa força? De onde vem a coragem para decidir que não é fácil? As decisões em casa, muitas vezes, nós temos dificuldade com a esposa, com o esposo. Como estamos em pé até agora? O que temos pela frente? O que está em jogo? Será que é só um jogo interno do poder? Ou tem outros agentes ao redor do mundo interessados naquilo que eles chamam de fazendão? Para onde estávamos indo até 2018? Era apenas uma luta de poder? Parece que sim. As coisas acontecem na vida da gente, a gente não pode desperdiçar as oportunidades. Como vocês dizem do campo, né? O cavalo passou encilhado, vamos montar. Se bem que o meu cavalo é um pangaré que pula pra caramba. Mas a gente se segura em cima dele. Temos amigos, temos excelentes pessoas ao nosso lado. De vez em quando pinta uma trairinha. A gente bota na panela. O que nós temos para deixar para os nossos filhos e netos? Nós não podemos esperar chegar 23, 24, 25 e de repente falar o que nós não fizemos lá atrás para chegarmos nessa situação difícil que estamos hoje. Vamos aprender com o erro dos outros. Olha a América do Sul, fazemos divisa com 10 países. Um, inclusive, é um país europeu, né? A Guiana, a França. Como estão esses países e o porquê? Qual o país mais rico em petróleo do mundo? É a Venezuela. A Venezuela hoje, o seu povo vive numa situação de pobreza pior do que o Haiti, que as Forças Armadas esteve lá por pouco mais de 10 anos, depois enfrentou um terremoto com mais de 200 mil mortes. Um país que não tem nada. Eu estive lá. Nós queremos pegar o trenzinho de Cuba, Venezuela, a nossa querida Argentina, o nosso Chile e agora a nossa Colômbia. Esse trenzinho vermelho não é o nosso trem. O nosso trem é verde e amarelo. Esse é um país fantástico, não apenas pelas suas terras agricultáveis,
mas pela sua biodiversidade, água, riquezas minerais, belezas naturais, e um povo também completamente miscigenado. A Teresa fala de uma guerra lá fora, sim, aqui tem descendentes de ucranianos. Conversei com o presidente Putin, depois conversei com o Zelensky. A conversa mais emocional com o Zelensky, que eu poderia reduzir, traduzir, condensar, pedindo maneiras de a gente colaborar com o fim da guerra. Estamos fazendo desde antes dela começá-la. Se eu tivesse poderes para acabar com a guerra, também teria poderes para que não deixasse que ela se iniciasse. Nós temos que ter capacidade para se antecipar a problemas futuros. Sempre jogar dessa maneira. E como disse, ver o que está de errado na nossa vizinhança e não embarcarmos nesta mesma linha. O jogo de poder é bruto. Fazem tudo para que o seu status quo não seja alterado. O Brasil não é diferente. Nós temos mais que o dever, o direito de aperfeiçoar as instituições, desconfiar, debater. Ninguém tem o poder de falar, aqui eu mando, ninguém mete a colher, é assim, e quem for contra está atacando a democracia. Que pipoca de democracia é essa que estão atacando? Nós queremos transparência, queremos a verdade, queremos terminar umas eleições sem quaisquer desconfianças, seja qual for o lado. Queremos o bem do nosso Brasil, continuarmos sendo livres. É uma ameaça à nossa liberdade no momento. Onde se esperava alguém prender um deputado federal por palavras, por mais duras, inconsequentes e pesadas que tenham sido, prender um parlamentar que tem garantia no artigo 53 da Constituição de inviolabilidade por suas palavras, desmonetizar páginas de pessoas que pensam de maneira diferente e se expressam dessa forma, fazer com que jornalistas fujam do Brasil, não aceitar sugestões que eles pediram, que convidaram. Queremos a certeza de que o voto de cada um de vocês, uma vez apertado o botão na maquininha, vá realmente para aquela pessoa. Isso é democracia. Vimos agora há pouco uma cartinha em defesa da democracia. Olha quem assinou a carta. O último que assinou é um cara que vive de amores e beijos, ou vivia, que alguns já morreram, como por exemplo Fidel Castro, Chaves, Maduro, Lugo, Kirchner, Evo Morales, entre outros. Em época de campanha, o pessoal vira bonzinho. Até vou adiantar aqui o Marcos Pontes. A proposta de regulação da produção agrícola, o cara já retirou do programa de governo dele. Malandro, como sempre, sem caráter. Um bêbado que quer dirigir o Brasil. Da Febraban eu falei, se um funcionário de vocês te roubasse por anos o teu banco, e você descobrisse ou demitisse, alguns anos depois, se ele batesse a sua porta, você o empregaria de novo? É óbvio que não. O Brasil é uma Ferrari, ou melhor do que isso. Se botar uma pessoa com certos vícios para pilotar essa Ferrari, ela vai capotar na primeira curva. O Brasil só não capotou porque é muito grande. Assaltaram o Brasil por 14 anos.
Está aqui o presidente da Petrobras, na minha frente. Tem 30 e poucos dias que assumiu. Já vemos melhoras. Mas a Petrobras, ao longo de 14 anos, foi endividada em 180 bilhões de dólares, 900 bilhões de reais, fruto de corrupção, roubalheira, loteamento político de diretorias, compra de refinarias que eram sucatas, deixar a Bolívia nacionalizar 2 refinarias nossas, comprar sondas e não receber. Essa grana daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Será que foi pouco? Algo semelhante no BNDES, com empréstimo para ditaduras, com juros subsidiados para amiguinhos comprar aviões. BNDES, 400 bilhões de reais. Vai para a Caixa Econômica, quando cada diretoria tinha um partido político. Também, o levantamento até otimista, só 45 bilhões de reais. Ricardo Barros, olha Itaipu Binacional, que está lá no seu estado, era conhecida até há pouco tempo como uma grande empresa, orgulho nacional, para gerar energia. Olha o que ela faz agora. Até vou te convidar, Ricardo Barros. Vamos, daqui a poucas semanas, o Marito vai partir da margem lá, da ponte da margem do seu país, eu do lado de cá. Vamos encontrar no meio da ponte. Vamos inaugurar, simbolicamente, a segunda ponte com o Paraguai, de vão de 500 metros. Dinheiro de Itaipu Binacional. Assim como a outra ponte lá na região de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, terra da Tereza Cristina. Vamos dar prosseguimento à Bioceânica. Quem é de Foz do Iguaçu aqui sabe disso. Extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu, mais 600 metros. Já se posa aviões de grande porte de outros países. Até há pouco tempo se pousava na Argentina e ocupava a rede hoteleira argentina. Agora é o contrário. Começa a vir por lá de cá. Trabalho silencioso. Não temos a divulgação desses trabalhos. Mas não tem problema, o que vale é a nossa consciência, a certeza que estamos fazendo a coisa certa, que queremos o melhor para o nosso país. Que alegria quando eu vou para o Nordeste, inaugurar trechos da transposição do São Francisco, com o ministro, ex-ministro, né, Rogério Marinho. Nós, por muitas vezes, não damos valor à água que está do nosso lado, que nós temos em abundância, mais aqui ao sul do Brasil. Mas lá, aquela pessoa, o seu semblante revela como se fosse uma pessoa que tivesse ganho na Mega Sena. Não tem preço isso. Não tem preço hoje ver aquelas pessoas humildes, que nunca haviam entrado num banco, operando o Pix, uma revolução no Brasil, que nasceu em 2020, o nosso governo. Encontrar jovens que tinham contas impagáveis, com o FIES, 1 milhão de jovens aproximadamente. E nós anistiamos, juntamente com o parlamento, em 99% da sua dívida. Mexer em coisas simples, dobrar a validade da carteira nacional de habilitação. Ver que o jovem hoje em dia não tem aquela preocupação enorme de fazer um curso superior e fazer um concurso público. Porque nós, Caio, passamos a ser com o seu trabalho um dos 7 países mais digitalizados do mundo. Um governo, um país que trabalhou a grande vacina nossa para enfrentarmos o Tereza Cristina. Fica em casa, que a economia te vê depois, nasceu com medidas adotadas em 2019, reforma da Previdência, a reforma das NRs, normas regulamentadoras, feito pelo Rogério Marinho, que estava lá trabalhando com o Paulo Guedes. Não se dá bola para isso, mas uma pessoa entrava numa empresa, um local na fazenda de vocês,
E, por exemplo, só o banheiro ali tinha 40 e poucos itens para o cara multar. Se via a rugosidade do papel higiênico, ventilação, se era adequada ou não, altura do vaso sanitário. Foi feita uma limpa nisso, facilitou-se a vida de vocês. Quando o Salles assumiu, ministro do Meio Ambiente, que era tido sempre como o Ministério do Meio Ambiente, como inimigo nosso. O homem do campo não tem que temer chegar lá alguém do Ministério do Meio Ambiente. Mas temia no passado. As multas diminuíram radicalmente em sua quantidade. Trabalho prosseguido pelo ministro Juca. Alguém tem saudade de Zequinha Marinho aí? Zequinha Sarney? Saudade de Carlos Mink? Saudade de Marina Silva? Esse pessoal quer voltar. O que não vale você ver quem está do teu lado quando você vai se casar. Você não olha para a cara do cunhado, você reclama do cunhado depois. Mas no governo, quem vem com essas pessoas, quem retorna com essas pessoas, com essa pessoa, para o governo, o que nós queremos para o nosso Brasil? Até mesmo as nossas Forças Armadas. A escolha de ministros da Defesa, oficiais generais de 4 estrelas. Até há pouco tempo tinha tudo quanto é tipo de gente lá. Quem não entendia nada, quem nunca pegou numa pistola que atira, deixa bem claro, foi ser ministro da Defesa. Ele pode ter pego várias outras pistolas, nessa que atira, não. E essa maneira de tratar o Ministério da Defesa, que não começou agora, começou lá no final do milênio passado. Eles sabem que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Por isso o ataque. Por isso a criação da defesa em 99, não por uma necessidade militar, mas por uma imposição política para tirar os militares da mesa de negociação. E de vez em quando me atacam. Tem muito militar no governo. Ora, se o povo quisesse ladrão, tinha votado na esquerda lá atrás. Tenho competência ou não tenho? Eu vou na Bíblia. Ele capacita os escolhidos. Uma coisa importante é a verdade para nós. A gente não pode abrir mão da verdade, do João 8,32. Nós não podemos até manter um relacionamento em casa se não tiver a verdade. Quem não quer fidelidade, não case. É simples, ninguém é obrigado a se casar. Mas se casou, ali formou uma família. E como disse alguém que me antecedeu aqui, falou a palavra família. Quem é favorável à ideologia de gênero? Outro dia eu falei, né? Nós temos que, a família quer que o Joãozinho continue sendo Joãozinho. Desceram o cacete em mim, ué. Qual o problema? Alguém está errado nisso? Se alguém quiser mudar seu comportamento, que mude. Mas que não mude na escola. Eu comecei a aparecer em 2010, nessas questões. Família. Tivemos sucesso. Tem gente aqui, parlamentar, em 2010, era parlamentar, quando tentaram aprovar o tal do PLC 122, um projeto de lei, que botava na cadeia padre ou pastor que, porventura, se negasse a realizar qualquer tipo de casamento. Vai para a ponta da praia. Prender aí o Silas Malafaia, né? 3 anos de cadeia porque ele não quis realizar um certo tipo de casamento, em desacordo com a Bíblia a qual ele acredita. Alguém lembra também no PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, onde um capítulo mais importante era a desconstrução da heteronormatividade. Meu Deus do céu, a minoria agora tem que
fazer valer a sua vontade perante a maioria. Agora, qual a intenção disso? Um país com famílias desestruturadas é um país fadado ao fracasso. Porque esse outro lado, de cor vermelha, fala em liberar as drogas o tempo todo. Qual o benefício da droga? O que ajuda o nosso país? Olha o que está acontecendo no Uruguai com a liberação das drogas. Vão para alguns estados democratas dos Estados Unidos, o que está acontecendo nesses estados? O povo está mudando para estado republicano. É difícil entender o que esses caras querem. Esses caras do outro lado, ou são uns radicais servidores públicos, ou sempre foram criados em sindicatos. Que o golpe nos sindicatos o golpe democrático, né, no sindicato começou no governo Temer, sobre a contribuição sindical, vai ser voluntária. E nosso governo continuou. Os sindicatos perderam sua força. O sindicato de cor vermelha. O sindicato por lá de cá é muito bem-vindo. O sindicato por lá de cá, os seus líderes também têm as mãos calejadas. Do lado de lá, não. Entrando um pouco aqui na questão dos senhores, a Tereza falou que foi determinação minha. Muita coisa foi iniciativa dela. Como, por exemplo, titulação de terras. Pegou aí o garoto Geraldo Melo, filho de um senador que faleceu há poucos meses, botou no INCRA, fez um trabalho fantástico na titulação de terras, 370 mil títulos. Nós trouxemos esse pessoal que era escravizado pelo MST para o nosso lado. Passaram a ser cidadãos, passaram a ter dignidade. Transformaram-se em agricultores familiares. A gente vê o sorriso deles de alegria quando recebem um papel de propriedade da sua terra, sabe que aquilo vai ser dele, sabe que não vai ser obrigado mais quando passar um ônibus na frente da sua posse, né, que deixou de ser posse, e ele ter que entrar naquele ônibus para invadir uma fazenda. Uma referência apenas, né, no governo Fernando Henrique, uma referência, né, nada pessoal contra o presidente, mas no seu período tivemos uma invasão de terra por dia. No nosso governo passou a ser 4 por ano. Isso a gente faz sem usar força. Faz com ideias de pessoas que estão ao nosso lado, que foram escolhidas pelo critério técnico. Quem escolheu a Tereza Cristina não fui eu, foram vocês, a bancada a bancada da agricultura. E não foi lista tríplice, foi lista única. Eu apenas assinei embaixo. Até aquela época, cada partido político tinha um ministério. Então, se tem um partido mais da esquerda na agricultura e outro um pouco mais à direita no meio ambiente, ou o inverso, está atrito, não tem solução, é briga de poder. Nós acabamos com isso, deixando de lado indicações políticas puras, se bem que algumas têm que ser, como, por exemplo, o chefe da Casa Civil. Até a arrumação do governo tivemos outro perfil lá. Depois fomos acalmando, a situação política foi ficando mais tranquila. Temos agora o Ciro na Casa Civil, assim como alguns outros ministérios também. Quem diria termos na Justiça um delegado da Polícia Federal? É o Anderson aqui presente. Eu lembro quando um cara falou, né, que com muito orgulho, que tinha que botar para fora, que estavam presos, o sequestrador de Abílio Diniz, ele foi na Justiça conversar com o senador que estava lá. Pelo amor de Deus, o perfil desse senador. Depois ele foi lá para a CPI da Covid. Me acusou de corrupção virtual.
né? Sexo por telefone, engravidou alguém? Não comprei uma dose com vacina, mas ele me denunciou lá como corrupto. E deixo claro essa questão da CPI da Covid. Eu poderia ter acabado com a CPI da Covid logo no início, porque chegou uma emenda a um projeto do senador Omar Aziz, do Amazonas, a mesma emenda assinada pelo deputado Renildo Calheiros, irmão de Renan Calheiros, e o relator dessa proposta era um cara um saltitante aí, chamado deputado Randolfo Rodrigues. O que dizia essa emenda? Que governadores e prefeitos, eu sei que a maioria são pessoas decentes, mas uma minoria sempre existe, né? Que governadores e prefeitos poderiam comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. Olha que maravilha! A gente não aceita, os caras vão com tudo. Deixa vir. Não tive poder para barrar a CPI, não chegou a lugar nenhum. Problemas que a gente enfrenta. Mas é uma missão que a gente tem. Eu peço mais que sabedoria para Deus. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. Não nos tem faltado. Sou o chefe da nação e eu não vou chegar a 23 ou 24 e falar o que eu não fiz lá atrás para o Brasil chegar a essa situação. Que isso custe a minha vida. Nós somos a maioria, nós somos pessoas de bem, nós de verdade trabalhamos. Vamos perder para narrativas, para 3 ou 4 aí que assumiram cargos e se acham deuses? Eu comecei a minha conversa lá na FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e fui muito aplaudido no final. E comecei falando, quanto mais poderoso é o homem, e mais rico, mais ele está distante de Deus. Ele acha que ele é imortal. Todos nós vamos ter um ponto final. E se não enterrar, o urubu vai comer. O Paulo Guedes me surpreendeu lá, na FEBRABAN. Somos formados de moléculas. Paulo Guedes. Que a gente olha sempre para as pessoas muito bem de vida, ficam às vezes preocupadas. O Paulo Guedes tem coração. Somos formados de moléculas. E algo, nos transforma no que nós somos aqui. Quando a gente morre, o que acontece? Para onde vai essa alma? Qual o currículo dessa alma quando chegar lá em cima, no céu lá? Ele pode bater e voltar. O currículo é que você fez aqui na terra, para o seu próximo. As suas ações, mas também, que está na Bíblia, pelas suas omissões. Um cara lá atrás lavou as mãos. Olha quem morreu. Foi para nos salvar. Mas a omissão, se você pode fazer uma coisa e não faz, você não é um ser humano. Eu lembro durante a minha campanha, que foi bastante tumultuada, e alguns perguntavam o que eu ia fazer, porque eu tinha uma reeleição tranquila de deputado. Deputado tem uma vida tranquila. Terça, quarta e quinta ele rala, segunda e sexta ele está na base ali, mas ele passa sábado e domingo em casa se quiser. Se quiser ralar, rala também. Eu ralo de domingo a domingo. E eu falava, olha, eu tenho 2 destinos, praia ou Planalto. Quando acabou a eleição, eu falei, me dei mal, vou para o Planalto. Mas é uma missão. Quantos de vocês passam por momentos como esse? Não deixem passar a oportunidade de agir.
Não se omitam, se exponham, falem. A nossa geração não pode ser lembrada lá na frente como uma geração que teve a chance de fazer e não fez, se acomodou, se acovardou para 2 ou 3 pessoas que não tiveram qualquer mérito para chegar onde chegaram. Vamos continuar aqui, já estou falando demais. Agronegócio, produtor rural, agricultor familiar, somos uma só família. Vocês não pararam na pandemia. O número de... Mas estamos na terra ainda. Olhem o que outros países já estão fazendo no tocante à propriedade privada. Ela é sagrada. Por isso, juntamente em acordo com a defesa e a justiça, por decretos e portarias, nós ampliamos o direito à legítima defesa. Por isso o parlamento deu o direito a vocês, com sanção minha, da posse de arma estendida para todo o perímetro da propriedade. Por isso, eu determinei aquele direito no Exército Brasileiro conceder os registros dos CACs para vocês também. Povo armado jamais será escravizado. Compre suas armas. Compre suas armas. Isso também está na Bíblia, lá no Pedrão. Vendo suas capas e compre espadas. Nós não somos cordeiros. Não queremos ser lobos também. Mas jamais seremos cordeiro de 2 ou 3. Vamos dizer que a nossa liberdade é sagrada e ela não tem limites. Não tem esse papinho de fake news. Ele fez fake news. Ah, vai para a ponta da praia, pô. O problema do Brasil é fake news agora. Nós somos uma grande nação. Quando ando pelo mundo, andava com a Tereza Cristina, muitas vezes ela no escalão precursor. Lá fora o pessoal adora o Brasil. Obviamente não é porque somos um povo bonito apenas. É porque tem interesses. Há poucas semanas recebi a senhora presidente da Organização Mundial do Comércio. Depois de uma hora, ela declarou fora do Brasil. Sem o Brasil, o mundo passa fome. A garantia alimentar, a segurança alimentar, qualquer chefe de Estado busca. Nós temos a nossa aqui, com vocês. Agora, mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo depende de vocês. Agora, descobrimos também que nós temos algumas falhas. A questão dos fertilizantes. Desde março do ano passado, o nosso almirante Rocha, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, já começou a fazer o seu plano de fertilizantes. Em fevereiro fomos para a Rússia. Aqui, a grande imprensa, a grande maioria, criticando-me aí da Rússia, porque existia a possibilidade de um conflito. Fomos, o Braga Neto foi comigo, uma delegação bastante pequena. Conversei com 3 horas com o Putin. Conversamos sobre tudo que eu queria, eu perguntei, ele respondeu, e ele também. Ficamos a 2 metros de distância, sem máscara. Diferente que o líder Macron havia tido há poucas semanas, 10 metros de distância com máscara. Inclusive, pessoal, vocês estão sabendo que a França, há mais de um mês, está ardendo em chamas? Está pegando fogo nas florestas da França. Alguém fala alguma coisa aqui no Brasil? Eu não vou fazer uma piada com isso, até porque centenas de pessoas já morreram, fruto da onda de calor, agravada pelo fogo. Eu não vou falar que a incêndio lá está afetando o clima no Brasil.
Eu não sou leviano. Tenho que tratar essas questões com responsabilidade. Mas, né, o mas do bem. Não trate o Brasil dessa forma como vem tratando. Mostrando o que não é. Nós tentamos, nos primeiros 2 anos, a regulação fundiária. Lamentavelmente, o presidente da Câmara, da época, tinha uma aproximação muito grande com a esquerda, isso não foi para frente. A gente praticamente resolve o problema de incêndio, foco de calor, desmatamento. Vocês são os que mais preservam no mundo. Lá na região amazônica preserva 80%, mais aqui para o sul preserva 20%. Vocês fazem esse trabalho. Quando a gente sobrevoa a Europa, ou até mesmo os Estados Unidos, coincidência ou não, onde eu sobrevoei, eu não vi mata ciliar, eu não vi mancha verde lá embaixo, eu não vi nada. Diferentemente de nós aqui no Brasil, porque esse ataque ao Brasil o tempo todo, sabemos que é a guerra comercial, mas nós não podemos entrar nessa pilha. Tudo que se escreve na imprensa é verdade, eles erram também, e olha que erram bastante. Vocês sabiam, olha só, vou contar uma coisa para vocês. Erro do advogado, né? Eu perdi uma ação em primeira instância da Associação Nacional de Jornalistas, R$100 mil, por ataques à imprensa. Eu perdi uma ação, eles entraram com a ação, o advogado deu mole, e estou condenado em primeira instância a pagar R$100 mil para os jornalistas, porque eu os ataco. Abra qualquer jornal hoje e veja quem é o atacado. E quando ataca a mim, ataca o Brasil. Se quer fazer crítica, faça. Temos coisas que nós equivocamos, às vezes erramos, como falei agora há pouco, sobre os corretores. A gente vai buscar a solução. Agora, o Brasil, como diz o Paulo Guedes, está condenado a dar certo. E em grande parte, nós devemos a vocês. A gente escuta lá atrás, a história nos mostra, né? Se nós queimarmos a cidade e deixar o campo livre, as cidades ressurgirão. Mas o contrário, se preservarmos a cidade e queimarmos os campos, as cidades sucumbirão. É realidade, coisa tão óbvia. E pouca gente parece que enxerga isso daí. O valor para vocês, até há pouco tempo, quem tinha uma grande fazenda era latifundiário, um criminoso. Quem tem uma grande fazenda, produz, gera emprego, mexe com a nossa economia de forma positiva, é um empresário do campo. E vocês correm risco. Eu me meti a besta em 79, plantei 30 hectares de arroz em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Ralei igual um desgraçado para não ter prejuízo. Não é fácil. Vocês dependem da natureza. E não tem dia para trabalhar. Hoje é domingo, hoje é feriado. Eu vou emendar esse feriadão. Trabalha de sol a sol, de domingo a domingo. Fazem de forma voluntária. Tem prazer no que faz. Faz para o seu bem, para o bem da sua nação. O Brasil agradece a vocês o trabalho de cada um. E nós vamos dessa forma, vivendo em paz. Aqui, quando se fala em terrorismo, MST, tá? O terrorismo são para as lideranças do MST. Que o homem que está lá na sua posse, ele é ousado. Muitas vezes é uma pessoa que tem pouca cultura, mas tem um grande coração. Esse, Tereza Cristina, como você disse aqui, nós estamos trazendo cada vez mais para o lado do bem, titulando terras. 16, 14 anos de um governo aí, com a bandeirinha vermelha, foice e martelo. Nós, em 3 anos e meio, titulamos mais do que 14 anos do outro lado. E olha que ele dizia o amigo deles. E que ele disse há pouco tempo, esse cara, vamos valorizar o MST. Você valoriza o MST titulando. E não deixando a situação de semi-escravidão para usar por um projeto de poder. Posso continuar um pouco mais, Martins? É de extrema importância. Foi de passagem, foi falado aqui.
Novo marco temporal. Vocês. Está tudo tranquilo, consolidado na Constituição de 88. Quem ocupou terras até aquele momento é reconhecido. De repente, o nosso querido ministro Edson Fachin resolve, que foi advogado do MST por muito tempo, resolve falar o seguinte: não, vamos dizer que esse marco da Constituição de 88 não vale, vamos fazer outro. E lá apresenta a sua tese, e apresenta o seu voto, obviamente, favorável ao novo marco temporal. O que é isso? Se você chegar na casa de você, tiver um índio lá num canto qualquer, perdeu a fazenda. E daí teve um outro voto do ministro Cássio, empatou o jogo, e está em vistas com o ministro Alexandre de Moraes. Não sei qual vai ser o voto dele. Mas, isso, terminando e sendo reconhecido o novo marco, tem centenas de propostas que estão na justiça de demarcação de terra indígena. Essas centenas equivale a dobrarmos a atual áreas indígenas do Brasil, que hoje equivale a uma região tamanho a Sudeste. Ali, Rio, Espírito Santo, São Paulo e o grande estado de Minas Gerais. É uma área enorme. Se isso for dobrado, acabou o agronegócio. Porque pela alocação geográfica dessas novas áreas, se tira da rota do agronegócio uma outra área do tamanho do estado de São Paulo. Se isso for aprovado no Supremo, nós temos trabalhado para que isso não seja aprovado. Mas se for aprovado, eu vou ter que cumprir? Essa medida, caso seja aprovada, não é um crime de lesa pátria, é ou não é? Fiquem tranquilos. Eu sei o que tem que ser feito. Eu vou aqui partir aqui para o encerramento, já falei demais. Não combinei nada com ela, não. Terminando aqui, aproveitar que está aqui o presidente da Petrobras. Diesel, nós zeramos há 5 meses aproximadamente os impostos federais do diesel. Assim como desde o ano passado zerei os impostos federais do gás de cozinha. A Petrobras anunciou esses dias uma pequena redução, 20 centavos no litro do diesel. Um caminhoneiro bota em média 500 litros no tanque, né? 500 litros. Isso equivale a uma economia de R$100. Está caro o diesel? Está caro. Mas nós temos que ver por que está caro. Se é só no Brasil, a culpa é minha e a do Caio. Está no mundo todo. Nós dependemos de importação de diesel. Porque lá atrás, um cara começou a fazer 3 refinarias, enterrou 100 bilhões de reais, e essas 3 refinarias viraram um sucatão. Somos obrigados a comprar. A guerra fez subir o preço. Eu não interfiro em nada na Petrobras. Eu mando uns prints lá do preço do Brent lá, olha, o dólar caiu, não sei o que lá. Ele já tem na minha frente mais atualizado ainda. E tem tomado providências. Como há 3 semanas, a gasolina baixou em 35 centavos na refinaria também. Mas também tem um outro lado. Um trabalho em conjunto com o Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, a questão do ICMS dos combustíveis. E resolveu-se, então, aprovar um projeto dizendo que o teto do ICMS para os essenciais seria de 17%. Essenciais: combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. O meu estado do Rio de Janeiro, os outros não sei de cabeça aqui, 1 litro de gasolina, o governador ganhava R$ 2,32.
por litro de gasolina. Eu acho que é meio abusivo isso. Não esqueçamos, com a política do fica em casa, com quase todos os governadores apoiando, fica em casa, a economia te vê depois, o pessoal passou a consumir menos combustível. O que pelo menos 17 governadores fizeram em 2020? Aumentaram o ICMS dos combustíveis. Depois, quando começou a voltar à normalidade em 21, esqueceram de diminuir o que tinham majorado. Nós colaboramos, e muito, com todos os governadores e prefeitos, por ocasião da pandemia, além de meios, né, para combater a Covid, com recursos. E tanto é verdade que eu desconheço um só prefeito, um só governador, que atrasou sua folha ou não pagou em dia o 13º dos seus servidores. Fizemos a nossa parte. Não deixei de lado o governador do Maranhão, porque é o que mais me criticava. Não, o povo não merece sofrer por ter um governador comunista fortinho. Vocês repararam, pessoal? Vocês pegam a Coreia do Norte. O chefe ele é um gordinho, Kim Jong-un. Vocês pegam a Venezuela. O gordinho, o Maduro. Vocês pegam o Maranhão, o gordinho. Nesses países onde a esquerda se faz presente, é ditatorial, ou o governo do Estado é mais de esquerda, só o chefe de Estado é o gordinho. Nada contra gordinho aqui, nada contra gordinho aqui. Eu, inclusive, estou ficando bastante barrigudinho. Mas é a política desses caras. Quanto mais miséria, melhor ele manipula a sua população. Aprovamos, então, 17% de teto no Congresso. E a esquerdalha que vivia dando pancada em mim sobre o preço de combustível, não falava, obviamente, da política do fica em casa, não falava da guerra da Ucrânia. Tá? Eu era o responsável. Mas todos os senadores do PT, no Senado, obviamente, votaram contra a redução de impostos. Lá também, quando nós... É um assunto que é bastante complicado, né? Mas é necessário. Quando se falava em Bolsa Família, a média era R$190, e tem gente que não tem mais condições de trabalhar, ou não está qualificada para trabalhar, não teve uma boa juventude, não se interessou, ou não teve oportunidade, não interessa. Quando nós resolvemos passar para R$400, o Auxílio Brasil, em dezembro, e tínhamos que negociar a questão dos precatórios, a esquerda votou contra. E depois, quando se passou aí para 600, sabe que é um valor razoável perto do salário mínimo, também agiram da mesma maneira. Ou seja, certos partidos políticos buscam o poder através do sofrimento do povo. Discursa contra, fala um montão de baboseira, mas vou votar a favor, os mais R$200. Mas, vamos lá para o encerramento. Tá? Eu agradeço a Deus pela missão, tá? A Ele também pela minha segunda vida, a vocês, povo trabalhador do Brasil que faz a sua parte, aos meus ministros, que eu dei total liberdade para eles trabalharem. E eu falei, o mais importante é não atrapalhar o brasileiro, é abrir mão de poder. E alguns podem perguntar, eu abri mão de poder? Sim. O Banco Central, independente. É confiar no Roberto Campos? Sim. Também confiar nele. É vocês terem a certeza que eu não vou ligar para ele, um presidente, que jamais um presidente faria isso. E vai vender $1 bilhão amanhã? Vai ou não vai, porque eu vou mandar meus amigos vender antes que ele caia de preço. Não tem informação privilegiada para o Banco Central. Se algo acontecer de errado lá, tem um responsável, Roberto Campos. Assim como algo está de bom ou não em qualquer ministério meu, não é influência minha. É responsabilidade do respectivo ministro, que teve total liberdade. Eu pedi um cargo para a Tereza Cristina apenas, secretário da Pesca, Jorge Seife, lá de Santa Catarina. Um garoto nota 1000, que está revolucionando a pesca no Brasil. Rimou, né? Olhem, por exemplo, o Lago de Itaipu, bastante avançado, o trabalho do Jorge Seife. Vamos praticar a piscicultura no Lago de Itaipu. Só
pôr lá, vamos aumentar em 40% a nossa produção de pescado. E o que fizemos para antecipar? Não digo a problemas, para ajudar o piscicultor. Já está acertado com a economia. Vamos zerar a partir do ano que vem imposto para ração de peixe. Assim como vocês veem numa notícia da imprensa, o Brasil dobrou a sua produção de energia elétrica do sol. É que nós também colaboramos, zeramos impostos de vários produtos, entre eles placas fotovoltaicas, zeramos imposto de importação. É verdade? Obrigado aí. Assim como alguns falam, né? Pô, o cara zerou o imposto de importação de veleiro. Daí o cara fala, o que eu tenho a ver com veleiro? Pelo menos na Europa, que tem 7 milhões de veleiros. Cada veleiro, de forma direta ou indireta, gera 2 empregos. E nós tínhamos problema aqui, já começou a chegar veleiro em abundância, mais emprego. As taxas de desemprego no Brasil têm diminuído. Os especialistas, que é o país dos especialistas, né? Mas depois do que aconteceu, dá uma catástrofe, vai lá na televisão, um especialista aqui nisso. Mas já aconteceu a desgraça, pô, eu queria ver ele falar antes. Os especialistas achavam que, por exemplo, a questão do desemprego no Brasil só seria vista a partir de 23. Vimos agora, baixamos de 2 dígitos a taxa de desemprego no Brasil. Estamos com deflação. E a previsão, o mês que vem, voltarmos a termos deflação também. O nosso superávit fiscal é esse? Se é superávit é positivo, né? Mas está positivo. Nunca entrou tanto dinheiro no Brasil de fora. Nunca o Tarcísio foi a pessoa certa no lugar certo desde o início do nosso governo. A galera do Centro-Oeste, como é que está a BR-163? Tarcisão asfaltou 50 quilômetros com o Exército Brasileiro. Pessoal do Acre e Rondônia, como é que está a ponte do Abunã? Poucos meses não, esse ano vai ser inaugurado a Norte Sul. Não é obra federal, não é dinheiro público, é privado. Mas o Salles e depois o Juca colaboraram com as licenças ambientais. Olha a BR-319, Porto Velho, Manaus, já foi dada a licença. Um abraço, ministro Juca do Meio Ambiente. 400 km que já começa, não é a licença definitiva ainda, mas é o primeiro passo. É um namoro, né? Eu digo que é um noivado. Vamos potencializar a circulação de riqueza daquela região. Vamos integrando o Brasil cada vez mais, com todos nós aqui. Vamos mandar as favas do AAA, que o pessoal pensa lá fora o tempo todo, uma grande área de proteção, que seria o pulmão do mundo, que seria Andes, Amazônia e Atlântico. Vamos cada vez mais fortalecer as nossas Forças Armadas, tratadas como inimigas até há pouco tempo, porque era um obstáculo para o socialismo. As nossas Forças Armadas, em qualquer situação, são os primeiros a chegarem na região, quer seja uma tragédia, quer seja um crime até, como aconteceu agora recentemente, na região amazônica, com aquelas 2 pessoas. E também, nós temos que ter o poder de dissuasão. As Forças Armadas é a garantia nossa que esses 8,5 milhões de quilômetros são nossos, não são de terceiros. Até o fato, ter excelentes pessoas que poderiam ocupar a vaga de vice, excelentes pessoas, mas escolhi um general de exército que esteve à frente da intervenção no Rio de Janeiro, foi depois chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa, que colaborou enormemente no nosso plano de governo agora, que sabe conversar de forma amigável com toda a sociedade, que me orgulha de ter ao nosso lado, numa função de reserva meu. Se bem que eu espero não passar o bastão para ele, né? Mas se tiver que passar, vocês sabem que estarão em boas mãos, como estaria em boas mãos se tivesse com a Tereza Cristina, que foi cogitada a ser ministra também.
dizer a todos vocês, apesar de ser difícil, não ser fácil, eu sou o 3I, né? O pessoal sabe o que é isso? Quem não sabe, pergunta para o vizinho aí. Só posso falar o primeiro I, sou imorrível. E já comprovei. Todos nós somos responsáveis pelo destino da nossa nação. Todos nós estamos nesse mesmo transatlântico. Não interessa o que você pense de bem ou de ruim a meu respeito. Temos um governo realmente aberto a todos vocês, que conversa, que volta atrás quando erra, que nós somos seres humanos e erramos, que busca fazer o melhor, que cada vez mais fala que mais importante que a própria vida de cada um de vocês é a tua liberdade. Eu lembro do meu pai, né? Era garoto, morava na fazenda Quirongose, em Eldorado Paulista, Vado Ribeiro. A fazenda Quirongose, né? A fazenda era de um homem, né, chamado Jorge Alves de Lima, que entre os seus hobbies era caçar leão ou elefante na África. Hoje em dia a gente, obviamente, não fala sobre isso, né? Ninguém é favorável a isso. Naquela época era diferente. E eu tinha lá na fazenda, 65, 10 anos de idade, visitava a casa dele, minha mãe fazia a faxina lá, e tinha vários instrumentos, troféus, né, de marfim, pata disso, pele de leão, etc. E passou o tempo, até que o ano passado, chegou para mim um contato que o Jorge Alves de Lima estava vivo. E ele me convidou para ir na casa dele, que na verdade é um apartamento em São Paulo. Eu fui, estava já de bengala, estava lá com a tua esposa lá, feliz da vida, seus 90 anos, obviamente lembrou-se de mim, do meu pai, e falou, quero te dar um presente. E me deu o fuzil que ele caçava na África. Puta que eu pariu, isso não tem preço, cara. Me senti um garoto. Coisas que marcam a vida da gente, como um abraço da tia do Zap muitas vezes, como um terço que eu ganho quando estou andando pelo Brasil. Vocês sabem as 3 palavras que eu mais ouço quando estou no meio do povão? Não desista. Deus te abençoe. Estamos orando por você. Pessoal, vamos lá. Nunca se viu o orgulho de ser brasileiro como vemos agora, nas minhas andanças pelo Brasil. Muitas vezes de helicóptero. É comum na entrada das fazendas uma vara de bambu e uma bandeira verde e amarela lá em cima. Isso não tem preço. Isso é Brasil. Isso é cada um de vocês. Não somos mais, Tereza Cristina, como você disse aqui, o país do futuro. Somos o país do presente. Estamos juntos. Pode ter certeza disso. Isso não é da boca para fora. Sempre foi assim. Não vamos mudar o nosso plano de governo, a não ser para melhorar. Ali não tem recado, ali tem realidade, ali tem o nosso futuro, ali tem o nosso compromisso. Traz essa bandeira aqui, essa turma aí, traz aqui, pô. Traz essa bandeira, aquela lá, aquele bandeirão lá. Traz esse bandeirão para cá. Aqui ninguém vai tomar bandeira de ninguém. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela missão, pela minha vida, pela nossa vida, pelo nosso país e por essa gente maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.